Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, 22 de dezembro de 2023, meu nome é Wallace Armani, eu falo a partir de Belo Horizonte, eu sou proprietário e idealizador aqui na Wallace Armani Centro de Idiomas e Outros Estudos, CIOE, que é uma escola para adultos de humanidades e idiomas. Essa escola funciona tanto presencialmente quanto à distância. Academicamente, eu sou mestre em Sociologia Política pelo UPERJ, no Rio de Janeiro, apesar que eu falo a partir de Belo Horizonte, e mestrando em Linguística Aplicada pela Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo, pela Unital. A minha pesquisa de mestrado em Sociologia foi uma pesquisa intitulada, uma dissertação intitulada Impeachment, sinal de crise da democracia. Então, eu analisei os casos brasileiros, Collor e Dilma, respectivamente, para entender esses casos e como foram esses processos de impeachment e como que esses processos de impeachment, de certa forma, atuaram no tecido social brasileiro. Só que antes de eu partir para chegar a essa pesquisa, eu comecei a perceber casos de impeachment presidenciais no mundo afora e tentar entender, criar alguma conexão entre eles. Para a minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei somente em cima dos casos nacionais. Estou falando isso porque, melhor dizendo, o que isso tem a ver com a nossa conversa? Tem a ver por um ponto que eu começo lá de trás, estudar as democracias, tanto as democracias ou conceitos de democracia na antiguidade clássica, trago isso para a modernidade, então eu analiso, de certa forma, a democracia naquele lugar que a gente chama de Grécia hoje, não só a democracia ateniense, na democracia moderna, já após a independência dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então eu vou mais ou menos analisar um pouco ali do que está acontecendo nos Estados Unidos na primeira metade do século XIX, para chegar a entender como que funciona o corpo constitucional brasileiro. Essa Constituição brasileira, desde 1824, ainda no Império, na primeira Constituição que nós temos, passando até 1988, até a nossa última Constituição, o que essas Constituições têm de influência, tanto da Constituição americana, quanto da Constituição inglesa, por sua vez, e para entender como que esses espaços de construção democrática se perpassam na contemporaneidade. Então, o que eu fiz, na verdade, foi fazer um giro histórico e conceitual sobre democracias e sobre crises democráticas. Parte do que eu estudei não foi para minha dissertação, talvez grande parte do que eu estudei, porque eu peguei muito autor clássico, como Hobbes, como Rousseau, como Moros, Tocqueville e outros autores, nem todos eles eu consegui utilizar. Mas eu estudei consideravelmente esses autores e principalmente Aristóteles pela sua política. E, de certa forma, ela tem um tema aí hoje bastante arraigado aqui na nossa conversa. Isso eu tenho que falar como um certo preâmbulo, porque eu acho importante. Do outro lado, eu estou na linguística aplicada, então aqui eu estou fazendo uma outra análise. Boa tarde, Amanda. Eu estou fazendo uma análise do discurso, na verdade, de um partido político brasileiro, já do final do século XX, mas que não tem diálogo nenhum. Essa pesquisa não tem diálogo nenhum com a temática que nós vamos cobrir hoje. Só para dar mais ou menos um panorama de fundo de onde que eu estou saindo. Saindo da esfera acadêmica, hoje eu tenho 46 anos. Então, saindo da esfera acadêmica, lá atrás, um pouco na minha história, pregressa, aos 14 anos eu começo a estudar um idioma, que é o meu primeiro idioma estrangeiro. Hoje eu sou um poliglota, reconhecido hiperpoliglota, na verdade, membro da HIPEA, The International Association of Hyperpolyglots, ou seja, a Associação Internacional dos Hiperpoliglotas, que é uma associação criada em 2016, que reúne pessoas do mundo inteiro. Somos mais de 300 e eu sou o número 214 nessa associação. Mas
Eu estou falando isso por quê? Porque aos 14 anos eu aprendo vou começar a ter contato com o meu primeiro idioma estrangeiro, que é um idioma que a gente conhece hoje como grego clássico. Então, a minha história com a Odisseia de Homero começa lá aos 14 anos de idade. Claro que o idioma escrito, utilizado na Odisseia, tanto na Odisseia quanto na Ilíada, não é o idioma que eu estudei, por exemplo, na minha adolescência para início de fase adulta. Vocês que fazem, por exemplo, curso com a professora Amanda, vocês sabem que no egípcio, por exemplo, ele é dividido em fases, desde o seu egípcio arcaico ou primitivo, lá nos textos das pirâmides, por exemplo, chegando ao egípcio clássico ou médio, né, anteriores aí ao século X da Era Comum, chegando ao egípcio tardio, né, o egípcio, passando aí, por exemplo, até o cóptico, já na era cristã e no período ptolomaico para a era cristã, temótico e seus desdobramentos como língua egípcia ou como línguas egípcias. Às vezes adotando o mesmo sistema de escrita, hieroglífico, mas com variações dentro desse sistema de escrita hieroglífica, e também passando por sistemas de escrito que vão dar base, de certa forma, a uma escrita fonética, próxima daquilo que a gente tem hoje no português, com o nosso alfabeto românico latino. O alfabeto grego, e aí já entrando um pouco na nossa fala de hoje, para fazer essa referência com a primeira língua que eu estudei, e língua essa que me permitiu, numa certa idade, começar a ler a Odisseia em grego, eu consegui chegar mais ou menos a esse nível, depois eu acabei abandonando os estudos, e eu retomo agora, nessa conversa nossa, que ele nasce de um alfabeto mais ou menos entre os séculos 8 e 9, antes da Era Comum, naquilo que a gente chama de Grécia, tendo um sistema, de fato, alfabético, aí ele se torna o primeiro sistema fonético alfabético da humanidade, conhecido. Por quê? Porque você tem uma escrita fenícia, que é semítica, que, de certa forma, essa escrita fenícia, ela dá base para a escrita alfabética, quer dizer, escrita fonética, melhor dizendo, do hebraico e do árabe, com aquelas letras lá, por exemplo, Aleph, Beit, Gimel, por exemplo, no hebraico, que para os gregos ela vai ter o nome de alfa, beta, gama, e ela segue. Para o alfabeto, para a língua moderna, o Dimotiki, falado na Grécia atual, é alfa, vita, gama e outra e segue. Muda um pouco algumas características ou peculiaridades dos fonemas. Mas, pelo menos, a grafia se mantém a mesma. Naquele alfabeto fenício, por exemplo, assim como nos semíticos hebraico-árabe, não se grafam as vogais, ou não se grafavam as vogais. Para o alfabeto hebraico moderno, se utiliza alguns sinais, que esses sinais identificam, por exemplo, alteração para a pronúncia de um fonema vocalizante. Mas não está registrado no alfabeto. Quando eu volto nisso, aonde que isso tem a ver, talvez, com o Egito? Porque quando eu volto ali na Grécia, naquela Grécia que a gente está chamando aí na Antiguidade, na época de Homero, tendo o Homero existido ou não, era uma discussão que estávamos tendo aqui antes da gravação, né? E, pelo menos, eu acho que para a nossa conversa hoje isso não importa, de fato. Aqui, ele estava escrevendo, esse texto foi escrito numa variação helênica, num chamado dialeto helênico, já arcaico, entre os vários dialetos que tinham na região da Grécia, como jônio, eólio, ático, e aí segue uma série de variações linguísticas, que a gente chama elas de grego ou helênico, dentro da família das línguas indo-europeias, né? E você tem, por exemplo, esse alfabeto sendo criado a partir da apropriação ou de uma influência desse fenício, com a adesão de elementos ali que não havia uma equivalência no alfabeto fenício, ou naquele sistema de escrita fenício, fonético. E aí está a ação das vogais, porque em grego as vogais são muito marcadas. Então, o alfa, que aleph para os semitas, ou alif, né, para os árabes, aleph para os hebraicos, judeus, você tem
alfa para os gregos como um A, um som de A bastante aberto, como o da nossa língua portuguesa, ou próximo disso. E aí você incorpora ali epsilon, eta, iota, omicron, que é um O pequeno ou O curto, e ômega, que é um O longo, que na antiguidade, na época de Homero, eram grafados 2 ômicron. Palavras, por exemplo, tem um nome de um dos vários personagens que aparece na Odisseia, chamado Antinos. Ele tem 2 Os ali, claramente no nome dele. Com o passar do tempo, eu transformo esses 2 Os pequenos num O longo. E aquela letra ômega, que se torna a última letra do alfabeto clássico, ático-ateniense, clássico, depois vai dar origem aí para o grego koiné, que é aquele do Novo Testamento, e depois para o grego bizantino e para o grego moderno, essa letra vai surgir a posteriori, por exemplo. Mas vocês estão percebendo que essas letras, elas são fonemas vocálicos que surgem no alfabeto grego, por isso a gente tem aí o primeiro, de fato, o primeiro sistema de escrita alfabética. Onde que tem um pezinho no Egito? Ou onde que tem um diálogo disso com o Egito? Primeiramente, a gente volta lá ao alfabeto fenício, ou aquele sistema de escrita fenícia, que ele dialoga quase que diretamente com aquilo que a gente chama de proto-sinaítico, que é um sistema de escrita encontrado na região do Sinai, que ele tem características de algo semelhante àquilo que vai aparecer no fenício. E isso dialoga com quem? Dialoga com aquele sistema que a gente tem já dentro do egípcio clássico, que é aquele pseudo-alfabeto, que nos ajuda com alguns símbolos ideográficos, a gente consegue representar sons de consoantes, por exemplo. Então, vocês mais ou menos entenderem o miolo que a gente está entrando aqui. Então, terminada essa introdução, nós vamos falar basicamente, se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? A gente pode me interromper. Mas terminada essa introdução, nós vamos nos ater, então, em 2 textos. Né? Talvez eu dê mais relevância para um deles em relação ao outro, durante essa fala de hoje. Um deles é a Odisseia de Homero, e o outro é a Política de Aristóteles. Né? No meu caso aqui, as edições que eu estou usando, essas aqui, ó. Tá? Que essa tradução, essa edição bilíngue aqui, da Odisseia, do Donald Schuller, é uma edição interessante, tá? Da LPM Pocket, né? E essa tradução aqui do Gama Cury, né? Do Mário da Gama Cury, da Política. Essa edição aqui é uma edição monolíngue, em português, mas muito, muito interessante. As duas aí, caso vocês queiram comprar no futuro, não sei se vocês já têm, seria interessante adquirirem. Claro que a Odisseia sempre tem alguma edição mais recente, que também sempre é interessante, e também a Política dá para encontrar em PDF na internet, também é muito fácil. Odisseia também é muito fácil de ser encontrada em PDF, caso a pessoa não queira, ache que comprar o livro físico seja caro, porque realmente o livro no Brasil é muito caro. Mas, independentemente disso, está aqui as indicações bibliográficas. Como eu falei no início, eu sou um sociólogo. E eu tenho os 2 pezinhos bastante fincados no mundo da linguística, no mundo das línguas. Como eu disse lá, a primeira língua que eu vou estudar, além do português, é o grego clássico. E depois eu fui estudar outras coisas. Né? Hoje eu sou professor de alguns idiomas. Quando eu falo isso, eu vou partir de uma análise, eu tentar partir de uma análise sociológica e antropológica da Odisseia de Homero. Eu não vou fazer uma análise linguística, sequer literária. Não é por onde eu vou partir. Ok? Não é por onde eu vou partir. Eu vou tentar propor aqui, nessa conversa hoje, uma análise tentando ler a Odisseia através de uma lente de análise sociológica / antropológica. Vocês vão entender mais ou menos por onde que eu vou passar no decorrer da minha fala.
A sociologia, ela é uma ciência do século XIX, como várias das ciências modernas, e ela tem conhecidamente, amplamente divulgado, 3 pais fundadores. Não necessariamente 3 pais fundadores que eram sociólogos, que são, por sua vez, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Há alguns autores mais recentes que vão colocar outros autores nessa conta aí, nessa lista, para ampliar essa lista, mas quase que se consagra, e aí o pessoal brinca e cria lá os 3 porquinhos das ciências sociais, que são esses 3 figuras aí. Os 3 extremamente importantes para as ciências sociais humanas do século XIX e XX. A pessoa pode gostar, pode torcer nariz, pode não gostar, mas eles são bastante influentes, bastante importantes até os nossos dias. Desses 3, eu vou partir de Durkheim, porque Durkheim nos traz uns conceitos interessantes que eles ajudam a gente a começar a entender a antiguidade a partir de uma lente de análise sociológica, em detrimento da modernidade. O Durkheim vai ter um conceito chamado conceito de coesão social. Ou seja, nós primeiro nascemos enquanto indivíduos, mas pertencentes ao corpo da sociedade, pois a sociedade ela já existia antes de existirmos, fazendo com que haja, por parte da sociedade, um processo de coerção, que é o quê? Que é dentro dos nossos ambientes de sociabilização, sejam eles a família, enquanto instituição, sejam eles a escola, enquanto instituição, sejam eles a igreja e seus vários desdobramentos religiosos, enquanto instituição, a cidade, enquanto instituição, o Estado, o país, e aí vai, a relação entre pensamento ocidental e oriental e coisas do tipo, eles vão gerar na gente, nós indivíduos, esse processo de coerção. Que dentro disso, a partir de Durkheim, a gente vai entender mais ou menos como que são as regras do convívio social. Quer a gente goste ou não. Algumas dessas regras, elas estão grafadas em papel, ou eu ia falar em pedra, por meio das ditas constituições, das leis que regem aquele país, aquele Estado, e, ao mesmo tempo, daquelas regras que não são escritas. Trabalha pelo não dito, que vivem aí das nossas trocas e das nossas experiências de relacionamento culturais e sociais, que a gente vai ter, de certa forma, no início da nossa vida, a partir da família, como primeira instituição à qual nós pertencemos. Dentro da divisão do Durkheim, dentro dessa lógica da coesão social e da coerção, que ela, de certa forma, ela te faz fazer coisas de acordo com os padrões que a sociedade da sua época, do seu momento sócio-histórico, te levam a fazer. Se você desvia daquilo, você tem um comportamento desviante, vamos chamar assim, você começa, dependendo aí, fazer coisas que não são socialmente aceitas. Você começa a fugir disso, você está, de certa forma, se desviando desse processo aí, que é a coerção social, dentro dos seus vários e vários graus e níveis de solidariedade. E aí essa solidariedade, ele divide em dois termos básicos e centrais, que é uma solidariedade mecânica e uma solidariedade orgânica. As sociedades ditas de solidariedade mecânica e orgânicas, elas se distinguem basicamente pela relação que se desenvolve ou que se estabelece dentro do mundo do trabalho, em que sociedades de solidariedade orgânica, mecânica, elas teriam, na visão de Durkheim, um grau de complexidade ou de complexificação do universo do trabalho menores entre si do que nas sociedades ditas de solidariedade orgânica. E aí ele começa a dividir isso falando que as sociedades de solidariedade mecânica, ou regidas por uma solidariedade mecânica, dentro do seu contexto de coesão social e dentro do seu contexto de coerção,
elas operam na lógica de sociedades pré-capitalistas. Daí, para Durkheim, entraria a antiguidade clássica inteira, os povos pré-colombianos e todas as suas ramificações, a sociedade feudal, medieval, principalmente aquela ali da Europa Ocidental, os povos do Oriente, do Extremo Oriente, e as sociedades que, às vezes, elas têm uma representação menor do ponto de vista geográfico, que não chegam a se tornar reinados ou impérios e coisas do tipo. Que seriam o quê? Tribos indígenas, povos aborígenes lá na Austrália, algumas representações de nações no continente africano, geralmente representações pré-colônia, pré-período de colonização. E claro que, na modernidade, já dentro de um sistema também identificado por Durkheim, nessa lógica do capitalismo, não somente como um sistema político-econômico, mas também dentro das suas relações sociais, ou dos seus desdobramentos sociais, e tudo o que gera, né, a ampliação das grandes cidades, o processo de urbanização, a fuga do campo para as cidades, ou seja, o avanço das tecnologias ou das antropotécnicas que são desenvolvidas em larga escala, a lógica da produção capitalista e coisas do tipo, fazendo com que nós tenhamos cidades com 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de habitantes, às vezes até mais, tanto no Brasil como em grandes metrópoles mundo afora, né, como Nova York, Londres, Xangai, Singapura, Hong Kong, Dubai, esses lugares, que eles têm populações, às vezes, Cidade do México, que tem populações consideravelmente grandes. E nessas sociedades, que ele vai chamar de sociedade de solidariedade orgânica, não mecânica, há uma complexificação do mundo do trabalho tal qual que a gente começa a ter as tais ultra-especializações. Fulano que se torna especialista em analisar a unha encravada de Machado de Assis, como eu brinquei aqui antes da gravação mais cedo. Por exemplo, o que não existia na antiguidade, ou em sociedades que eles chamam de solidariedade mecânica. Isso é mais ou menos para tentar situar vocês aonde eu começo a minha análise. Então, a minha análise vai partir, de certa forma, do ponto de vista teórico, a partir da análise desses conceitos de Durkheim, para entendermos que, não independentemente da grandiosidade de determinados impérios da antiguidade, desde do Império, por exemplo, do Império Persa, passando aí pelo Império de Alexandre, passando e os macedônios, passando pelo Império Romano, passando pelo Império Bizantino, o Império Mongol de Gengis Khan, o Império Otomano e coisas do tipo, até chegarmos aí ao Império Britânico, por exemplo. Independentemente dessa análise, a gente vai tentar entender, essas sociedades do passado, o Durkheim está localizando elas como sociedades mecânicas. E há um elemento também característico nessas sociedades mecânicas, em detrimento às sociedades orgânicas, de que, nas sociedades mecânicas, as tradições, os ritos, as normas, mesmo em sociedades ágrafas, ou seja, sociedades que não possuíam sistemas de escrita já estabelecidos, mesmo nessas sociedades, ou em sociedades já ágrafas, em que não era todo o corpo da sociedade que era capaz de realizar a leitura, né? Populações quase que majoritariamente de analfabetos, dependendo do local e do tempo que a gente está falando, mesmo que já tivesse sido desenvolvido um sistema de escrita, ele vai colocar meio que no mesmo saco. Ele não está querendo falar se o Egito era melhor ou pior do que a Grécia, ou se a Grécia era melhor ou pior ou menos desenvolvida do que o Império Romano. Não está na preocupação de Durkheim fazer essa análise. A análise dele é uma análise para mostrar o seguinte: temos 2 tipos de sociedade, basicamente, e que essas sociedades, por maiores que elas fossem, por exemplo, os maias, os incas, os astecas, por maiores impérios que eles tivessem tido, com populações enormes, o grau de complexificação do mundo do trabalho era muito menor em relação ao nosso.
E para Durkheim, a relação de seguir os desígnios daquilo que a sociedade que havia sido criada antes do nosso nascimento enquanto indivíduos era muito maior do que acontece hoje. Hoje nós podemos, ou quando eu falo hoje, na cultura, principalmente culturas ocidentais, já dentro do mundo, da lógica capitalista. Nós temos N religiões habitando o mesmo espaço geográfico. Nós temos, claro que na antiguidade também isso podia acontecer, dependendo do lugar. Mas nós temos pessoas, inclusive, que não acreditam em divindades ou qualquer tipo de crença que remontem a entidades da natureza ou representações dos antepassados ou espíritos dos mortos, por exemplo. Então, a gente consegue ter todo mundo vivendo no mesmo local, na mesma cidade, na mesma polis, ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, pessoas com pensamentos ou concepções de mundo, visões, como diria o Kant, né, cosmovisões políticas muito diversificadas. Dependendo de quando a gente volta no tempo, às vezes você tem duas grandes facções que vão demarcar muito bem o território de oposição política, por exemplo, em cidades lá da Grécia Antiga, nas polis, por exemplo, em detrimento da nossa realidade atual. E quando eu falo polis, aqui eu quero tentar tirar, aí eu posso talvez criar uma briga com vocês aqui, e essa briga eu vou comprar, tá, gente? Que é o uso da palavra cidade-estado para se referir às cidades na antiguidade clássica grega. Esse termo é um termo anacrônico, criado basicamente a partir do século XIX, dentro no momento em que se discutia no continente europeu a criação dos Estados-nação. E aí começou-se a atribuir um valor de Estado-nação, Estado-nação, para tudo aquilo que era também representado no mundo antigo, principalmente na região que a gente hoje chama de Grécia, que não necessariamente tinha esse nome. Atenas era uma polis, ela não era um Estado-nação. Esparta era uma polis, não era um Estado-nação. Corinto, Micenas, e uma série de outras aí. A Ítaca, né, a lendária Ítaca de Ulisses, ou Odisseu, também era uma polis. Mas aí a gente falar que isso era Estado-nação, eu, por exemplo, já tirei isso do meu vocabulário. E aí eu compro a briga com quem quiser comprar, porque, do ponto de vista conceitual, é bastante equivocado. Porque não se aplica, né? Claro que a gente faz análises do passado a partir de visões contemporâneas, que é a visão do nosso tempo, no nosso tempo sócio-histórico, mas também há algumas coisas que a gente consegue perceber que, há algumas confusões que são utilizadas quando se lê o passado. Então, eu vou manter o nome polis, que é um nome que está lá em Aristóteles, que você consegue localizar em autores em língua grega da antiguidade, para definir aquelas tais cidades. E aí a gente entra um pouco na tal da Odisseia de Homero, e eu vou tentar fazer sempre uma ponte entre a Odisseia com... Karina, pode falar. Você entender, a sociedade mecânica seria assim, pelo que eu entendi com o senhor, as pessoas levantavam, acordavam, iam para a lida, faziam aquilo, adoravam seus deuses, meio mecanicamente aquilo, eles não questionavam. Não, o questionamento pode existir. O questionamento, dependendo da situação, ele vai até existir. A crítica, por exemplo, também existe. Ela já é colocada. Mas ela está mais próxima dessa descrição que você deu de uma sociedade que ela se estabelece por meio daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que será, e ela é naturalizada. Ao contrário, até certa medida, muito entre aspas, daquilo que na sociedade orgânica nós temos. Porque a gente vai encontrar pessoas no nosso momento sócio-histórico, nossos contemporâneos, que às vezes vão discordar, vão falar, não, isso é assim porque sempre aconteceu assim. Aí talvez é um equívoco conceitual, uma leitura equivocada de mundo dessa pessoa, mas ocorre. Né? Ocorre. Né? E as pessoas vão tender a uma naturalização de muitas coisas. Eu, como sou da sociologia, eu trabalho com uma ciência que ela trabalha com a desnaturalização das coisas que são naturalizadas, ou naturalizáveis, ou naturalizantes. Então, eu já parto por essa ideia de começar a quebrar tudo, literalmente, né?
Sociologia nos permite isso. Dentro dessa lógica de uma sociedade mecânica, para ter essa ruptura é muito mais difícil. E aí, já tentando entrar um pouco em Aristóteles, tentando um pouco entrar, para tentar até te responder de forma melhor isso, entrar em Homero, vamos pensar o seguinte: quando na Grécia Antiga se exilava alguém por cometer determinado crime, às vezes aquele sujeito que havia sido julgado e que iria ser expulso do seu ambiente de origem e da sua família, era tão doloroso para aquele indivíduo que ele preferia a morte. Aí você pensa assim, mas que é isso? Ele vai ficar só 10 anos andando e conhecendo o mundo, porque nós estamos usando uma lente das pessoas que vivem no século XXI, que tem uma mentalidade completamente desterritorializada, completamente desgarrada de qualquer coisa. Você, para falar assim, muitas pessoas que devem conhecer pessoas que simplesmente, por algum motivo, pegaram a sua família e foram morar em outro país, ou morar em outra cidade, ou morar em outro estado, por motivos dos mais variados. Isso, para acontecer, por exemplo, entre os atenienses, lá no século 3, 4, antes da Era Comum, era muito mais difícil. Ou no século 5, 6, 7, 8, 9, 10, antes da Era Comum, já na época de Homero, por exemplo, quando ele está narrando ali a Ilíada e a Odisseia, é muito mais difícil. Então, você sente, pensando dessa forma, você pensa em exílio na antiguidade, é algo que, para o Durkheim, ele é delicado, por quê? Porque a sociedade, para o Durkheim, ela é vista como um organismo quase que vivo. E isso, de certa forma, eu fazendo uma releitura da política de Aristóteles, eu percebo aonde mais ou menos o Durkheim está enxergando isso. Voltando a Aristóteles, o Aristóteles entende a sociedade como um organismo vivo. A polis, ela é viva. Quando você é desgarrado da polis, você é exilado, você corta um pedaço, né? É um dedo seu, é um membro seu que foi partido. Então, é melhor a morte do que o exílio. Entende o peso? Aí você começa a pensar o seguinte, opa, mas espera aí, Ulisses ou Odisseu, ele fica 20 anos desde a sua partida para ir em direção à guerra de Troia, mais ou menos 10 anos de guerra, e 10 anos de retorno à pátria. E o termo pátria é utilizado a todo instante por Homero, tá, gente? Mas ali era trabalho, né? Uma situação diferente. Ele não foi gerar, ele foi trabalhar, digamos assim. Mas 9 anos, e fica 10 anos fora, sem ver a família, sem ver a Penélope, sem ver o pai e a mãe, sem lidar com o povo da cidade dele, sem lidar com o pessoal da polis. Então, é um trabalho que ele assume, ele é convencido a ir lá na Ilíada, mas e o retorno? Ele fica 10 anos, sempre pesaroso, de tentar retornar à pátria, a Ítaca. Essa Ítaca que é considerada uma Ítaca imaginária, ou fictícia, ou mitológica, né? Porque ninguém consegue falar onde que Ítaca de fato era. Ilium, que é Troia, se localiza ali na região da Turquia. Né? Tem algumas menções que ele faz na Odisseia de lugares como Egito, lugares como Sidon, ele cita os fenícios, ele cita os egípcios, ele cita outros povos helênicos, como os micênicos, os cretenses. Mas ele não, você não tem essa ideia de, eu vou voltar para casa. E essa casa é onde? É Ítaca. Essa Ítaca dele, ele está todo um instante tentando voltar para onde? Para aquele seu corpo. Que é ali que ele quer morrer, de acordo com os presságios e com os desígnios da época, dentro da lógica da Odisseia, é onde ele vai morrer e é onde os deuses falaram que ele vai morrer. E aí, do ponto de vista sociológico e antropológico, a gente tem algumas coisas na Odisseia que são interessantíssimas. Voltando à ideia das tradições, a ideia daquilo que o Durkheim chamou de uma sociedade mecânica. Nós temos determinados tipos de comportamentos que eles nos são mostrados na Odisseia, que dá para a gente tentar, mais ou menos, criar uma conexão com, talvez, como pensavam os gregos, aqueles povos helênicos, naquele momento sócio-histórico em que Homero estava escrevendo a Ilíada e a Odisseia.
Para alguns autores, há uma diferença de décadas entre uma obra e outra. Para outros autores, alguns vão falar que ele teria nascido, Homero teria nascido no século IX, antes da Era Comum, outros que ele teria nascido no século VIII da Era Comum, e outros vão falar que esse trabalho chamado Odisseia, por exemplo, teria sido finalizado no século VI da Era Comum. Mas isso aqui não nos importa tanto. O que importa é que estamos tratando uma sociedade da antiguidade, uma sociedade que, para o Durkheim, ela está dentro dessa lógica de uma sociedade de solidariedade mecânica, que ela vive dentro das tradições, e que tudo que está sendo narrado na Odisseia, ela pode nos ajudar, do ponto de vista sociológico e antropológico, a entender como que as sociedades gregas daquela época pensavam. Um exemplo. Quais eram os processos mortuários? 2 são facilmente detectados na Odisseia: cremação do corpo e sepultamento. Esses 2 são elementos de ritos funerários que são localizados aqui na Odisseia. Um outro tipo de comportamento ligado à cultura daquele povo, os itacenses ali, ou os gregos de uma forma geral. Cumprimentos dados da boca para a testa, na boca aos olhos e na boca nos ombros, ou seja, 5 beijos. Testa, sobre os olhos, ombros. No caso, testa, olhos e mãos. Há um outro tipo de cumprimento, que é testa e ombros. Geralmente, quem beija testa e ombros são os escravizados para os seus senhores. Entre os nobres, entre aqueles que detinham parte do poder local, famílias abastadas, eles geralmente beijavam, e entre familiares era testa, olhos e mãos. E de escravizados para os seus senhores, testa e ombros. Havia, além disso, abraços, e havia, além disso, apertos de mão. Geralmente, isso era medido como? Baseado no grau de felicidade, de excitação ou de tristeza a quais aquelas pessoas se reencontravam, por exemplo. Pessoas que há muito tempo não se viam, depois de 20 anos, por exemplo, quando tem em casa o retorno de Ulisses, de Odisseu, às vezes vão abraçar o Odisseu, chorando, e chorando copiosamente, como é descrito no texto. Né? Choro feito tanto por mulheres quanto por homens, para também ajudar a quebrar um pouco daquela ideia que a gente tem no Ocidente, principalmente nas sociedades orgânicas, de que homem não chora. Né? Ou seja, isso é muito bem demarcado na Odisseia. Tanto homens quanto mulheres chorando por motivos dos mais variados. Tanto de alegria e excitação, quanto de tristeza profundas. Pelo luto, às vezes, ou por derrotas em campo de batalha, ou por perdas de forma catástrofes e coisas do tipo. A relação deles com a religiosidade ou com as religiões é um traço muito importante em toda a Odisseia, porque não tem como lermos a Odisseia e entendermos que na Odisseia são os homens que fazem as ações. Os homens, dito homens enquanto humanidade, realizam as ações e fazem a história se mover sempre em comum acordo com os desígnios dos deuses. E, em muitos casos, os deuses estão literalmente e quando eu falo literalmente, eles se manifestam fisicamente, às vezes em formas da própria divindade, ou às vezes na forma de um ente querido, ou às vezes na forma de um estrangeiro que vem de uma terra longínqua para te dar para trazer à sua casa boas ou más notícias. Ou seja, a lógica da Odisseia, ela é permeada pela uma construção do imaginário do simbólico, fazendo com que a gente comece a refletir, talvez, como eram os gregos antes, ou um pouco antes, de começar-se a desenhar a filosofia enquanto um método, lá na Antiguidade ainda, lá em Sócrates, Platão e Aristóteles,
e antes ali dos pré-socráticos, por exemplo, de entender como é que esse povo, ou o conjunto dessa população, que formavam vários povos, com variações linguísticas entre si, mas que geralmente tinham uma relação quase que de pertencimento enquanto membros ali das Héladas, né, das Hélades, que seriam, hoje a gente chama de Grécia, e que eles vão ter divindades comuns. Claro que a gente não pode ser ingênuos também de pensar que todas as divindades elas têm uma centralidade somente numa cidade tal e tal. Às vezes, uma cidade X, a centralidade da divindade está na figura de Palas Atena. Talvez na cidade Y, a figura de Zeus. Numa outra cidade, pode ter a figura de Poseidon ou Poseidon. Ou seja, a multiplicidade dessas figuras olímpicas era tal, e também a sua diversidade na manifestação religiosa daqueles povos que cercavam, que percorriam todas as polis daquele momento. Né? Mais de 200, talvez mais de 300 polis, que a gente perde até às vezes de vista, achando que às vezes é um grupo pequeno de cidades, mas na verdade não. Claro que no caso da Odisseia, há um certo exagero em algumas coisas. Por exemplo, quando eles descrevem Creta, eles falam que em Creta tem 70 polis com 70 línguas diferentes. Há aí talvez um certo exagero. Trazendo já um pouco, alguns séculos depois, para Aristóteles, na política, o Aristóteles, junto com os seus, que ele sozinho, ele não trabalhou sozinho, junto com os seus discípulos, eles analisaram cerca de 250 constituições escritas daquele momento sócio-histórico a qual eles viviam, tanto de democracias como de tiranias, quanto de aristocracias, não, de oligarquias, e às vezes de lugares que estavam em transição de uma democracia para um Estado constitucional, por exemplo, ou seja, ou para uma tirania. Ele descreve, às vezes, por exemplo, ele não fala de golpes de Estado, mas ele fala de revoluções. Tem um capítulo inteiro na política que o Aristóteles só descreve quais são os processos de revoluções naquelas cidades da época dele. Falo que ele descreve cerca de 250 constituições, para a gente tentar entender que havia N lugares com leis próprias, que alguns poderiam ser estabelecidos como democracias e outros não. Aquela que preponderou se tornou a democracia de Atenas, que vai durar mais ou menos 200 anos, até a chegada dos macedônios, e acabar com a dita democracia ateniense, que ela é mais ou menos fundada em 506, 509, antes da Era Comum. Vai durar até mais ou menos ali 300 e pouquinho, antes da Era Comum. O próprio vocês estão percebendo que eu estou cruzando a Odisseia com a política. O próprio Aristóteles, ele vai falar que a primeira Constituição é a de Solon. Ele vai falar que Solon é o primeiro jurista, vamos dizer assim. E ele vai dar o primeiro legislador daquela região, que vai dar ali origem às outras constituições. O que o Aristóteles está tentando fazer? O Aristóteles está tentando entender os sistemas que gerem as cidades, as polis, para tentar tirar uma conclusão do que seria a melhor democracia, ou que seria o melhor regime, vamos dizer assim. Não necessariamente uma democracia. Aí, por isso que esse compilado é um estudo gigantesco que eles vão fazer de comparar essas 250 constituições da época, durante anos e décadas, possivelmente, que vão culminar na política, nesse livrinho aqui, que é consideravelmente grande. Tem vários capítulos dentro, como se fossem vários livros dentro dela. Que ele vai descrever como é a cidade, como as cidades se organizam, como é a vida na polis, ou seja, como é a política, de certa forma, ela se desenvolve, como são feitas as leis. Ele dá nome a várias cidades ali, ele vai falando exemplos do que está acontecendo em várias cidades, exemplos de cidades de períodos, eventos que ocorreram durante a vida dele e alguns eventos que ocorreram antes da vida da existência dele. E ele vai analisando tudo isso até ele também trabalhar com essa ideia de revoluções. Aí, por exemplo, a concepção de golpe de Estado
ela vai surgir lá se eu não me engano, as Lamentações de Catilina, que é um texto romano, lá do Cícero, ou Sêneca, do Cícero, que vai ter o primeiro esboço do que a gente vai chamar na modernidade de golpe de Estado. Eu estou falando isso por quê? Porque eu também, dentro da minha análise lá no mestrado em Sociologia Política, eu analisava a crise democrática, mas eu analisei muito golpes de Estado, por exemplo. Então, eu tive que começar a escarafunchar esse tipo de coisa. E nas definições do Aristóteles de revoluções, da forma que ele descreve, a gente pode, a partir de Cícero e a partir da modernidade, identificá-las tanto como revoluções quanto como golpes de Estado. Por que eu estou falando isso? Que aí, voltando à Odisseia de Homero, é narrado na própria Odisseia a possibilidade de uma tomada do poder por cidadãos de Ítaca a partir do momento que Odisseu, junto com Telêmaco, com seu boiadeiro e com seu porqueiro, fazem a chacina na mansão do Odisseu, dos convidados que ali ficavam na casa tentando os pretendentes da mão de Penélope. Há uma possibilidade, ele levanta a ideia de que há uma possível revolta que pode acontecer e que tanto estrangeiros pertencentes às famílias daqueles nobres que morreram na ilha, quanto os próprios itacenses podem chegar a ponto de colocar abaixo essa família, essa dinastia lá de Laertes para Odisseu e para Telêmaco. Então, entendam que, do ponto de vista político e jurídico, ou político-legal, a Odisseia também ela nos ajuda a mostrar o que você pode fazer, que tipo de crime que você pode cometer e o que pode acontecer contigo. Que pode ser o exílio, pode ser a morte, pode ser ser colocado ali num exílio de uma forma em que eles te coloquem num barco para uma terra estranha, ou pode ser pelo processo de escravização, por exemplo. Literalmente te vender para um outro povo. Falar, não, a partir de hoje, esse fulano aqui é meu escravizado. A palavra escravo, como a gente conhece, ela não é uma palavra grega, tá, gente? A palavra ludos, que é a palavra escravo em grego clássico. A palavra escravo, ela tem uma conformação mais moderna. Mas esses povos escravizados, eles também estão ali muito presentes na Odisseia. E aquela organização da cidade de Ítaca, por exemplo, da polis Ítaca, é muito demarcado como que é a relação entre escravizados e senhores. Voltando à política de Aristóteles. Na política, vai nos mostrar que a democracia ela é feita pelos cidadãos. Cidadãos esses que são reconhecidamente quem? Homens, adultos, alguns anciãos, nem todos. As crianças são cortadas desse processo, as mulheres são cortadas desse processo, os escravizados são cortados desse processo e os estrangeiros são cortados desse processo. Esses não são considerados cidadãos. Naquela democracia que a gente chama de democracia hoje, democracia ateniense, no sentido clássico da palavra. E quem delega são os cidadãos. Por meio de assembleias e onde? Na Ágora, que é a parte mais alta da cidade, onde as reuniões são feitas. Coincidentemente, lá na Odisseia, séculos antes, já tem referências claras às assembleias e já tem referências às ágoras. Para a gente começar a tentar entender que há um diálogo aí, eu estou tentando aqui provar para vocês, né, de certa forma, que há um diálogo candente entre a política de Aristóteles e a Odisseia, mesmo que afastados no tempo, 2, 3 séculos que sejam, ou mais do que isso, na verdade, dependendo, se pensar que o Homero teria nascido lá por 800 e tanto, 900 e tanto, antes da Era Comum, seria aí mais ou menos uns 600 anos, né, de divisão entre Homero e Aristóteles. É muito tempo. Mas numa lógica da sociedade mecânica, como eu falei mais cedo, essa passagem do ciclo, essa passagem do tempo, ela não é uma passagem do tempo que você, enquanto sociedade, sinta tanta modificação. E é um ponto também que é muito demarcado na Odisseia, essa ciclicidade em que as narrativas são feitas a partir do início da alvorada, da manhã,
que eles chamam lá, muitas vezes é chamado de o dedo rosa da aurora, ou a aurora de dedos róseos, que eles chamam de rododactylos, que é literalmente dedos róseos ou rosados, até a hora de ir dormir. Então, os 24 cantos da Odisseia, eles são permeados por essa lógica do tempo que inicia com o despertar do sol até a hora de dormir, não necessariamente com o pôr do sol, tá, gente? Às vezes há uma interpretação, não só da Odisseia, mas de outras obras, de outros tempos, de que, por não haver eletricidade, não ter luz elétrica, as pessoas, em determinados períodos da antiguidade, ou já nas sociedades modernas, elas iriam dormir assim que o sol se ponha. Depende. Na Odisseia, por exemplo, mostra que, às vezes, os banquetes eles iam até altas horas da noite, inclusive regados a histórias. As histórias de feitos heróicos, lendas, os deuses e coisas do tipo. Que mais que eu tenho para explorar aqui nessa brincadeira? Eu acho que, de certa forma, gente, eu vou falar que falei tudo, não, mas eu falei talvez muita coisa. A relação da casa e a relação... como é que essa relação dos deuses visitando as figuras dos humanos ali, dos mortais, em relação aos imortais, ela se dá. Como eu falei que, às vezes, os deuses veem a presença de um mortal e fala com ele, é colocado que os deuses são vistos somente quando eles querem ser vistos, e coloca-se que alguns entre os mortais conseguem ver os deuses. Mas, geralmente, quando isso acontece, é quando a divindade quer. Por que eu estou falando isso? Porque há uma relação muito forte em toda a Odisseia da relação da casa com a relação do hóspede e com a relação da receptividade ao estrangeiro. Fica muito latente para a gente, ao ler a Odisseia de Homero, que desrespeitar um estrangeiro que visita a sua casa e que lhe pede abrigo, sendo ele nobre ou não, pode ser mendigo, inclusive, é muito grande. Por quê? Porque, para a crença, pelo menos que está colocada em Homero, pode ser que seja Zeus disfarçado, ou pode ser uma outra divindade que esteja disfarçada, e que, pelas leis dos deuses, que ela também é a lei dos homens, ela é dita que não se deve destratar a quem vem à tua casa e pede por abrigo, desde que essa pessoa venha de bom coração e que ela não venha para te ferir, por exemplo. Mas como a relação com a palavra oral, a língua oral, eu vou deixar a Karina falar, como a relação com a palavra é uma relação muito forte, principalmente em sociedades ágrafas e mecânicas, né? Claro que eles colocam que existem embusteiros de toda parte. O próprio Odisseu é um dos grandes embusteiros que existem, né? Ele consegue inventar umas lorotas assim, das mais absurdas, para confundir divindades, para confundir criaturas como ninfas e cíclopes gigantes, por exemplo, para confundir outros humanos, confundir os inimigos, e às vezes até confundir os próprios membros da família dele. Quando ele entra em Ítaca, é dito por Palas Atena que ele deve entrar, mas ele não deve se revelar. Então ele fica 3 dias na casa do seu porqueiro, vivendo ali, comendo, contando o caso, sem se identificar enquanto Odisseu. Ele inventa lá um nome, fala que é de origem cretense, inclusive. Fala lá uma lorota, que é sempre muito divertida, essas narrações que ele faz, mas que ele vai confundindo as pessoas, até o ponto que chega no banquete, que ele vai, de certa forma, ele já se apresentou ao Telêmaco, seu filho, enquanto Odisseu, a líder das escravas, que viviam no palácio dele, ela já sabe que ela é revelado a ela no banho que ele era quem ele era, porque ele tinha uma marca de infância que era uma mordida lá de um ataque de um javali. Quando criança, estava numa caçada com seus familiares, numa outra terra, ele tem ali um ataque de um javali que ele consegue, num golpe, desferir um golpe mortal na cabeça da criatura, mas a criatura consegue feri-lo. E ele é
cuidado, mas essa cicatriz fica acima do joelho dele, na região da coxa, para sempre, né? E ele é identificado, por exemplo, assim, e depois as formas que ele tem de provar que ele é ele mesmo, não só através dos seus relatos de intimidade com a Penélope, por exemplo, ou na conversa que ele vai ter com seu pai Laertes, mas mostrando que ele tem a cicatriz, que a cicatriz mostra que ele é de fato quem ele é. Karina? Não, a gente tem a impressão que os deuses gregos, né, são muito humanos, né? Zeus é mulherengo, tem várias esposas, a Hera, que é a mulher ciumenta, né? A Atena, aquela empoderada, né? A gente tem muita essa coisa, tem emoções muito humanas, cometem erros humanos, né? E essa coisa pode ser disfarçada. Eu já ouvi falar que você encontrava Deus na esquina. Né? Exato. Ele fica na esquina, ele fala, Atena, tudo bem? Exato. Bem, claro que isso, por exemplo, na figura do Ulisses, isso é muito forte, porque a Atena acompanha ele desde a ida dele a Troia até o seu regresso. Então, é por meio da Atena que o Odisseu consegue retornar. Sem o auxílio dela diretamente, não teria como. A própria Circe também. A Circe, a Calypso, fica, né? O Éolo, todas essas divindades. A falta dele demorar foi porque ele brigou com Poseidon, né? Sim. Brigou, né? Eu sou melhor que Poseidon não vai me incomodar, eu vou para casa. Poseidon fala, tá bom, então. Há uma certa rebeldia. Tá vendo? Ali já mostra uma certa rebeldia por parte da personagem em relação à religião. Que por mais ordeiro que ele fosse em seguir os ritos, que toda hora eles querem, chegamos aqui, temos uma vitória, ou a pessoa nos recebeu bem, faremos uma hecatombe, que é, ou seja, uma hecatombe é quando a gente tem uma oferta de bovinos, né, às divindades. Então, assim, cabras e outros animais que são usados em sacrifício para as divindades. Né? Eles são usados como alimentos e são usados também como objetos de sacrifício, né, nos seus ritos. Isso, a todo instante, o próprio Ulisses, ele segue à risca. Porém, ele tem esses desentendimentos aí, às vezes, talvez por acreditar que ele é um grande herói, que ele é um grande guerreiro, que é por causa dele, talvez, que Troia seja abatida da forma que foi abatida, enfim, e dê a vitória aos aqueus, né, como eles se consideram, faz com que ele, às vezes, fique um pouco exaltado de si mesmo, ele fique um pouco ensimesmado, vamos dizer assim. Eu não vou usar a palavra vaidoso, nem ego, porque são coisas muito contemporâneas demais para poder atribuir, talvez, a uma figura legendária e, ao mesmo tempo, da antiguidade, né? Mas poderia, talvez. A ideia do cavalo, eu criei o cavalo, eu fiz tudo, né? Sou um herói, tô voltando para casa, né? Vitorioso. 10 anos ali de briga, consegui, né? A maior pedra no sapato, que era o Aquiles, foi eliminado, então vamos, né? E essa coisa que você fala do Aquiles é interessante. Havia razão de ser, né? É interessante. Depois, pessoal, vocês podem também falar o que vocês acharem interessante, contribuir. Há essa relação com os mortos, a descida de Ulisses ao Hades, por exemplo, onde ele conversa com a figura de Tibérias, do sábio Tibérias, por exemplo, e que ali o Tibérias fala para ele o que ele tem que fazer para poder voltar para casa. E como que essas figuras da história que cercam a Ilíada, por exemplo, aparecem. O Aquiles e todos os vários guerreiros, Ajax e outros, que vão aparecendo ali. Eles aparecem quando eles adentram o mundo dos mortos e aparecem no canto 24, que é logo após aquela chacina no palácio de Ítaca, por Telêmaco e por ele, e pelo porqueiro e pelo boiadeiro. Termina aquilo, ele dá as ordens que tem que dar, de se lavar tudo, de limpar tudo, para preparar as coisas, comunicar a Penélope o que aconteceu, e aí termina o canto 23. No canto 24, já começa uma espécie de prólogo no mundo dos mortos, ou como se fosse um epílogo, é muito interessante isso, que vai para dentro do mundo dos mortos, e a primeira figura que foi morta
dentro do palácio, pelo próprio Odisseu, começa a se lamuriar e vira para a figura de Agamenon, já morto, e fala, não, porque ele fez isso, tal. E aí, no que ele tenta suplicar para o Agamenon para mostrar que o Odisseu que estava errado, deveria ser punido, o Agamenon dá uma gargalhada e fala, muito bom que o Odisseu fez isso, porque ele mostrou que sua mulher é de valor, que ele é de valor, que sua casa... E aí tem dessa relação toda na casa, né, de não se desrespeitar os convivas, não se desrespeitar quem é o senhor da casa, por exemplo. Né? E aí, quando a gente volta lá para a política de Aristóteles, a relação que os gregos têm dentro da polis, já das democracias, para representar a vida doméstica da vida pública, né? Palavras, né, que se tornam aí comuns para o nosso vocabulário, que hoje a gente tem uma dificuldade, principalmente no Brasil, de entender onde começa a vida pública e onde que ela termina. Ali, para os gregos, era muito bem definido a vida privada, vamos chamar assim, doméstica, ela tem as suas regras próprias, mesmo às vezes numa sociedade que tentava ser uma sociedade mais horizontalizada, via democrática, muito entre aspas aqui, ela dentro de casa ela é extremamente verticalizada, em que a figura do homem ele era o senhor da casa. E as ordens eram dadas de cima para baixo, porque estava na ordem privada. Já na vida pública, saiu de casa, tudo que apetece, as desígnios da vida pública, e até como que nós, enquanto cidadãos, devemos nos portar de acordo com as leis que nos regem, das nossas constituições, elas são dadas pelos desígnios do bem comum. E é interessante porque se na polis de Aristóteles, analisada a figura das constituições, das democracias e tal, nas cidades, já em Homero, você tem claramente que não é porque fulano matou ou deixou de matar que eu simplesmente pego a minha espada e vou lá e mato ele. Não, eu levo isso para a Assembleia. Mesmo que no meu coração eu queira vingança, eu levo à Assembleia. Então, a primeira coisa que os familiares dos mortos, abatidos na mansão de Odisseu, a fazer é se reunir em assembleia. Não, tem que discutir aqui. E aí, naquela assembleia, duas facções tomam lados opostos ali. Um lado que ela claramente está contra Odisseu e seus familiares, que querem colocar a mansão abaixo, inclusive, causando aí, de certa forma, uma revolução, voltando lá a Aristóteles, e tem um lado que é pró-Odisseu, que é o final da coisa resolvido, começa-se uma contenda, mas ao final a própria Atenas aparece ao lado do Odisseu e manda que a coisa se cesse. Para, e acaba basicamente assim. Você não tem uma conclusão. Né? O que acontece com a família de Ulisses depois disso? Ninguém sabe. Porque ficou ali. E aí, uma última coisa que antes de eu passar para vocês, a gente começar a tentar ir para o encerramento, é que para aqueles entre vocês que já tiveram contato em algum momento da vida com parte das tragédias gregas, do teatro grego, de peças como, por exemplo, como Édipo Rei e outras, parte dessas peças de teatro, isso que é interessante também, parte das personagens narradas nessas peças de teatro, lá por Eurípides e por outros autores, são encontradas claramente na Odisseia. Porque tem sessões em que começa a narrar passagens da relação entre, por exemplo, entre Édipo e Jocasta, que lá no caso ela tem... que eu diga. Vários desses personagens vão aparecendo. O rei Minos de Creta, ele é mencionado como um rei de um tempo mais ancestral e, ao mesmo tempo, como uma figura que está no mundo dos mortos. Coincidentemente ou não, é aquela mesma figura que é uma das figuras centrais para quem leu a Divina Comédia de Dante Alighieri, que estão lá como senhores do submundo, o próprio rei Minos. Né? Então, essas figuras elas aparecem já em Homero.
E é interessante pensarmos que, séculos depois, alguns outros autores pegam aquelas histórias que às vezes é uma narração ali de 5 linhas, 10 linhas, que menciona aquela personagem e transformaram em verdadeiras peças de teatro, nas proporções daquelas peças que aconteciam anualmente na Grécia Antiga, né, como campeonatos de composição de peças de teatro. Então, é basicamente o que eu tinha para dizer, gente. O que eu puder contribuir além disso seria por meio de perguntas que vocês me fizerem e eu possa vir a responder, caso eu saiba. Agradeço demais o convite da professora Amanda, agradeço demais a participação de vocês aqui e espero ter conseguido minimamente mostrar, não do ponto de vista linguístico e literário, a Odisseia, mas tentar mostrar um pouco de o que dá para se extrair sociologicamente, antropologicamente da Odisseia, a partir das descrições de algumas das práticas sociais que aqueles ditos gregos, os aqueus ali, tinham na Hélade toda, né? E aí, claro que você tem ali povos que aparecem, que são povos que existiram na antiguidade, como povos ficcionais, né, mitológicos, como os gigantes e cíclopes, por exemplo, que são sempre tratados aqui de certa forma, como figuras de uma cultura, aspas, inferior, que não sabem conversar direito, que não sabem se expressar direito, que eles não respeitam as leis divinas da hospitalidade, por exemplo. O Odisseu fica assustadíssimo com a figura do Polifemo, porque ele simplesmente devora os seus colegas dentro da própria casa. Ele faz canibalismo. Então, essas coisas de contrastes culturais também são mostrados ali, mas geralmente não entre humanos. Geralmente entre humanos e criaturas não humanas, né? Descendentes de criaturas das profundezas, por exemplo, como os gigantes ou os descendentes os filhos de Poseidon, como os cíclopes. Né? Mas eu acho que é muito interessante, assim. E aí eu acho também, tentando amarrar um pouco com a política de Aristóteles, claro que eu não entrei tanto na política, sim, mas eu fui tentando dar algumas pinceladas de coisas que eu acho que são importantes entender a partir da política de Aristóteles, para tentar costurar aí com o texto de Homero. E eu agradeço a todos vocês. Espero que minha fala tenha sido clara e não tenha sido confusa em algum momento, né? Eu agradeço a participação do professor Wallace Armani. Professor Wallace, também eu queria, por gentileza, que você divulgasse a COE, tá? Eu falei aqui no início, né? Eu cheguei a falar um pouquinho. Antes, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, enquanto vocês pensem aí na pergunta de vocês, enquanto vocês pensam na pergunta, o professor Wallace, daqui a pouquinho, então, vai falar para a gente sobre os cursos da COE, tá certo? Isso. Muito obrigada, professor Wallace, por ter aceito aí o convite da Academia de Egiptologia para fazer gratuitamente, né, essa conferência online para os nossos estudantes, nossos alunos do curso de pós-graduação. Então, agradeço muito a presença de todos e eu passo aí a palavra a quem tem interesse em fazer alguma pergunta para o professor Wallace. Professor, meus cumprimentos e parabéns aí pela fala. Aí, obrigado, professora Amanda, por ter convidado o senhor. Professor Wallace, o senhor que estudou golpes de estados, né, que os que promovem esses golpes de Estado chamam isso também de revoluções. Sim. Né, eles falam que é uma revolução. Eu pergunto ao senhor, professor, o que passa pela cabeça de uma pessoa que defende um golpe de Estado civil, ou civil-militar, ou militar, que a pessoa, às vezes, ela nasceu num período democrático, e aí, de uma hora para outra, ela muda de ideia e sem saber o que é viver em um golpe de Estado civil, militar, ou só civil,
E aí ela passa a defender. O senhor pensa que isso é um sentimento de manada, de massa? Por exemplo, eu tenho um líder ou uma líder que defende isso e que instiga a multidão também a concordar e aderir, e aí eu tenho aquele sentimento de manada, ou o senhor acredita que a pessoa está tomando uma decisão por instinto? Como que ela chega a justificar para ela mesmo que isso é algo, igual o senhor falou, que o objetivo, o objeto da sociologia é desnaturalizar, né? Desnormalizar aí as situações, mas assim, eu fico assim, muito preocupado de uma pessoa que nasceu em período democrático, que no caso aqui da redemocratização nossa, no nosso país, por exemplo, de 88 para cá, e a pessoa defender golpe de Estado, cívico-militar, ou só civil. Como que o senhor passa isso? E eu comecei a entender quando o senhor explicou da questão da hierarquização, a questão de uma sociedade verticalizada. E aí tem pessoas que concordam com isso, né? Que a sociedade deve ser dessa forma, né? E quanto mais horizontal, mais democrático. Obrigado, professor. Suélio, né? De onde você fala, Suélio? Falo do interior de Goiás, professor. Ah, legal. Olha só, você me fez uma pergunta bastante complexa, né? Eu vou tentar responder da forma que me cabe, no tempo que a gente tem. Eu poderia falar isso aqui durante umas 3 horas, mas eu acho que não é o nosso foco. Eu vou voltar de novo, então, à Odisseia, à política de Aristóteles. Depois eu vou passar pelo Cícero, vou chegar aí aos autores modernos da ciência política, né? Como eu falei mais cedo lá. Rousseau, Hobbes e Companhia Limitada. Até chegar ao século XIX e XX. Só que eu vou tentar falar isso de forma breve. Olha só, na Odisseia, a gente já identifica a possibilidade de uma tomada do poder por um grupo rival ao Odisseu, pelo Odisseu ter, sendo soberano de Ítaca, pelo Odisseu ter matado seus parentes. Algumas pessoas da própria cidade de Ítaca, nobres que viviam em Ítaca, e outros parentes, e outros nobres e reis, inclusive, de outras polis além mar. Lembrando que Ítaca ali é descrita como uma ilha. Alguns do continente e outros de outras ilhas. Isso vai ocorrer por um motivo quase que de vingança, ok? Isso aqui é a versão da Odisseia de Homero. Para o Aristóteles, séculos depois, o único conceito que ele cunha é o conceito de revolução. Revolução que significa mudança em grego clássico. Mudança, ou pode ser fim de um ciclo ou fim de um período. Essa mudança, ou fim de um ciclo ou fim de um período, para os gregos, principalmente em Aristóteles, ela pode ocorrer por N formas. Ela pode ocorrer, por exemplo, entre grupos oligárquicos que querem disputar o poder e ter o controle da polis para si, em detrimento de outra facção. Para a nossa linguagem atual, seria mais ou menos parte das elites econômicas brigando entre si para que a coisa fosse... o poder fosse para as mãos do vencedor, vamos chamar assim. E, ao mesmo tempo, na política, ele descreve várias configurações que você pode levar a essas tomadas de poder, que podem ser transformar tiranias em democracias, pode ser transformar democracias em tiranias, ou pode ser, dentro das democracias ou das oligarquias, manter-se o poder nas mãos de alguns poucos. Então, há, dentro de Aristóteles, a possibilidade de fazer várias combinações para ter tomadas de poder. Ele chama isso de revoluções. Já entre os romanos, em Cícero, você vai ver a ideia do Catilina. Aí é bom que eu vou ter que voltar ao Odisseia depois. O Catilina, ele é uma figura do Senado que vai tentar fazer uma tramóia, uma trama, um embuste, que ele consegue uma ligação com parte do submundo romano da época para tentar vencer a figura do Cícero e sobrepor a figura do Cícero, dando literalmente aquilo que a gente chama na modernidade de golpe de Estado. Ou seja, era, de certa forma, um membro de uma elite política, um senador romano, tentando derrubar um cônsul romano,
que era a figura do Cícero. Por meio do quê? De toda uma trama que ele faz, ligada aos submundos e aos corredores do poder de Roma, para poder, junto com alguns aliados, derrubar e tomar o poder para si. Esse tipo de narração do Cícero, e que aí o Cícero descobre essa tramóia, e ele narra lá nas Confissões de Catilina, depois vocês podem procurar para ler esse texto, é interessante, e que narra todo o desfecho disso e como que ele consegue colocar isso ao público durante uma assembleia, e aí desmantela aquela figura do golpe, do golpista enquanto Catilina. Isso é parecido com o que está sendo narrado lá na Odisseia, porque é descoberto por parte da família de Odisseu que os pretendentes ao casamento com a Perséfone querem dar também um golpe. Eles querem matar o Telêmaco, por exemplo, que é o príncipe herdeiro. E querem pegar o poder para si e, de certa forma, repartir os espólios ali com ele, consigo com eles mesmos. O que eles estão tentando fazer? Apesar que o Aristóteles usa o termo revolução, e não existia essa ideia de golpe de Estado na Grécia Antiga, é uma ideia moderna, eles estão tentando fazer o quê? Dar um golpe de Estado. Porque eu começo a responder a sua pergunta. O que difere golpe de Estado de revolução é que o golpe de Estado ele sempre vem de cima para baixo, ou de cima para cima. Para que haja golpe de Estado, eu tenho que ter mobilizações por parte das elites econômicas e políticas, aliadas às forças armadas e policiais daquele lugar, junto com parte da mídia, para que, a partir daí, eles façam uma mobilização e eles tenham a tomada do poder. Para que eles, esse grupo, se tornem agora os mandantes do poder. Como, na modernidade, a gente estuda muito a ideia de ideologia, por exemplo, e a partir de Marx para cá, já que eu falei muito de Durkheim, vou falar um pouco de Marx agora. De Marx para cá, a ideologia ela se dá de cima para baixo. A ideologia ela é gerada e ela é construída nas classes dominantes, que para Marx é chamado de burguesia ou classe capitalista. E essa ideologia que é formada e originada ali, ela é perpassada e vai sendo cristalizada, enraizada nas classes inferiores, até chegar à classe trabalhadora ou proletariado, passando pela pequena burguesia, passando pelas classes médias, passando pelo que eles chamam, o Marx também chama de lumpesinato, que são figuras que não conseguem ter uma regularidade do ponto de vista do mundo do trabalho, por exemplo, podem ser os esfarrapados, podem ser os mendigos, pode ser pessoas que não param em emprego nenhum e coisas do tipo, que vão fazendo massa ou vão criando um caldo social e cultural, parte da sociedade, e que muitos deles vão vivendo, às vezes, à margem da sociedade. Então, a ideologia que nasce nas classes dominantes, ela vai sendo perpassada até as classes mais baixas. Para você ter aquilo que a gente chama hoje, e as pessoas vão falar assim, não, fulano é pobre, mas ele sempre apoia o patrão. Fulano é pobre, mas ele sempre apoia a classe dominante. Ele defende o seu político de estimação, ele tem o seu dono de emissora de televisão preferido, ele tem o seu milionário preferido, ele tem o seu bilionário preferido. Essa pessoa, e parte dessas pessoas, que são pessoas que pedem por tais golpes de Estado, como você falou, elas pedem para quem? Elas pedem para as elites. Elas pedem para as Forças Armadas, elas pedem para os financistas, elas pedem para alguns representantes da categoria política a qual se alinha com o seu pensamento, que geralmente representam os interesses da burguesia, e eles vão reproduzindo aquilo. Por quê? Porque eles sabem que eles sozinhos, enquanto um aglomerado de pessoas, eles não vão conseguir ter força. Mas se eles tiverem apoio das Forças Armadas para paramentá-los militarmente e tiverem capital sendo injetado por parte das classes dominantes, que dialogam com o que eles querem, eles vão ter uma retomada de uma época, de um passado glorioso. Exemplo, Alemanha nazista. Exemplo, o fascismo italiano com Mussolini.
Sempre uma busca a um passado glorioso de um tempo que não volta. Um saudosismo de algo que não existiu, por exemplo. Que é um tipo, aquilo que o Max Weber chama de tipo ideal, ou tipo histórico ideal. Que eu imagino eu imagino na minha cabeça, não sei por que cargas d'água, um tempo passado, áureo, esplendoroso, que eu acho que era esplendoroso, e que eu quero que aquilo volte. Se eu quero que voltem os militares ao poder no Brasil, eu vou trabalhar para que os militares voltem ao poder no Brasil, pedindo por forças armadas, salve o Brasil, por exemplo. A diferença disso a ele está falando da Argentina agora, exatamente. Vocês estão com um probleminha, ou um problemão aí nas mãos com o Milei. Eu sinto muito, né? Do ponto de vista das revoluções, saindo um pouco do Aristóteles e lá da Odisseia, as revoluções elas podem ocorrer por N motivos, mas geralmente revoluções elas não se dão de cima para baixo, elas se dão geralmente de baixo para cima, né? Revoluções clássicas aí, talvez a maior revolução burguesa a gente tenha como modelo a Revolução Francesa, que claramente é uma movimentação, uma mobilização por parte da burguesia para tirar o poder que pertencia à nobreza e, de certa forma, acabar com o antigo regime, suplantando de vez o feudalismo e trazer a ascensão da burguesia. E como é que eles fazem isso? Mobilizando as classes inferiorizadas na pirâmide social. O conceito de classe trabalhadora ainda não existia nessa época. Mas você já tinha ali figuras que não eram detentoras de meios de produção, vamos chamar assim. E você tem a Revolução Popular na Rússia em 1917, em outubro. Outubro/novembro, né? Que no calendário deles é novembro, no nosso calendário é outubro. Que ela é uma revolução feita por parte do corpo da população proletária dos centros urbanos e campesina, guiados por intelectuais pensadores do Partido Comunista. É do partido que vai dar origem aí à União Soviética, nas figuras ali de Lenin, de Trotsky, por exemplo, de Bukharin, Stalin, Krupskaya e outras figuras. Você vai ter uma revolução que não vai ser uma revolução burguesa, ela é a primeira grande revolução que vai ocupar um estado inteiro, sem mencionar aqui a Comuna de Paris, no século XIX, que é uma experiência localizada, né, e de curta duração, e que não ocupa um estado inteiro. Já no caso da Rússia czarista, ela é ocupada de cabo a rabo, passando por processos de guerra civil, de movimentos políticos contrários e contra-revolucionários, logo contrários aos bolcheviques, e, ao mesmo tempo, também tendo problemas com nações do imperialismo, do capitalismo daquele momento, das grandes potências ocidentais que não estavam achando muito interessante essa ideia de uma revolução proletária na Rússia, porque isso poderia acontecer com eles também, né? De uma tomada revolucionária em toda a Europa, por exemplo, que era, por exemplo, a ideia de Trotsky. Né? Então, eu acho que com esse desenho aí eu consegui te responder. Se ficou alguma dúvida, você me fala. Obrigado, professor. Eu não vou falar aqui de massa, de culpa de quem, de culpa de não quem. Você começa mais ou menos a desenhar aí o que você pode trazer para a sua capacidade interpretativa. Né? Eu não dei nome de ninguém aqui, só falei que no caso da Eli, ela tem um problema lá com o Milei, porque ela colocou, senão eu não ia falar. Ainda mais que por ela ser argentina, eu não ia tocar nesse assunto. Que pode ser delicado. Me desculpa, mas é problemático aqui agora. É verdade. Obrigada. Por nada. Mais alguém, gente? A Amanda pediu para falar rapidamente sobre a minha escola, eu falei um pouco no início. Aqui a CIOE, né, o Centro de Idiomas e Outros Estudos, é uma escola localizada presencialmente em Belo Horizonte, mas com cursos online, em que eu ministro cursos de idiomas e cursos de humanidades. Além disso, temos outros professores também que trabalham com idiomas e humanidades. Eu trabalho com inglês, italiano, russo, lituano e croata. Terminei no sábado agora, dia 16, um curso de russo instrumental, que foi do dia 7 de outubro até
16 de dezembro, todas as sábados, 11 encontros aos sábados, com, 3 horas cada de duração, em que eu ensino técnicas de leitura em língua russa e trabalhei com dinâmicas de leitura em textos originais em língua russa. Paralelo a isso, eu estou com uma parceria com outra empresa, que é a Lobo Inteligência, uma empresa do interior de Minas Gerais, ligada à proteção de dados e questão de cultura cibernética, que me convidaram para fazer um curso de russo instrumental ligado para especialistas em análise, especialistas nossa, me fugiu. Em inteligência cibernética. Aí eu estou com um curso com eles também, que está ocorrendo sábado pela manhã. Amanhã, especificamente, é nosso 8º encontro. Esse curso vai até fevereiro, porque esse proprietário dessa empresa também é professor, o Raul, e ele vai ministrar as últimas 4 aulas. Vai ser um curso um pouco maior, porque ele vai pegar as 4 aulas finais para poder falar sobre inteligência cibernética, já que a parte russa eu vou cobrir. E agora, em janeiro, a gente está com uma inscrição aberta para um curso de férias de russo instrumental, que serão aulas todas as segundas, quartas e sextas à noite, das 19 às 22. O material é o mesmo material que eu utilizei no meu curso de russo instrumental, o material todo em PDF, que eu mesmo confeccionei. E as aulas também serão feitas pelo Google Meet, gravadas, para quem não assiste ao vivo, e aí eu sempre disponibilizo a gravação para quem tiver interesse. E para o ano que vem eu tenho uma série de cursos aí, nas áreas de humanidades, tanto curso de clássicos do anarquismo, em março, clássicos da ciência política, eu acho que em abril, clássicos da sociologia, em maio, um curso chamado Por uma Linguística Política, em junho, e um outro curso chamado Clássicos do Liberalismo, e outro Clássicos do Socialismo Utópico. Sendo que esse ano de 2023 eu trabalhei com pensamento, com marxismo e luta de classes, um curso que foi gravado, já terminou, e um outro pensamento trotskista, que eu também ministrei agora recentemente, entre outubro para novembro. É basicamente isso, pessoal. O valor só coloca lá no site, professor? Esses cursos de humanidades, que são 4 encontros cada, eles custam R$80. O curso de línguas, tipo esses que eu falei de maior duração, de 11 encontros, por exemplo, eles geralmente são R$150. Esse de russo de férias, em janeiro, ele vai ter um custo de R$300, porque ele vai ser um curso com 11 encontros, todos no mesmo mês. Eu achei assim, não, esse eu vou colocar um pouco mais caro. Em março, começa um curso de introdução ao lituano, que vai ser março, abril e maio. Junho, férias, eu paro um mês. Julho, agosto, setembro, introdução ao croata, todo sábado à tarde, 11 encontros, com 33 horas de aula. E ao final do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro de 24, vai ser um curso de gramática eslava comparada, em que eu vou fazer uma análise de todas as gramáticas das línguas eslavas oficiais modernas. Todos esses cursos de línguas a R$150. Muito obrigado, professor. Excelente. Por nada. E o contato é no site, professor? O contato do senhor? Eu ainda não tenho site, né? Questão assim, a Amanda sabe disso, né? A gente que tem produção independente, assim, levantar dinheiro, eu tenho uma sede própria, manter isso aqui não é fácil. Estou conseguindo manter agora, depois de 6 meses que a coisa começou de fato. Mas eu estou agora para o início do ano, eu devo montar um site sim. Mas eu tenho as páginas no Facebook, tenho no Instagram, Wallace Armani CIOE, tem no LinkedIn, e pelo WhatsApp, é mais fácil me chamar, você pode me chamar no privado, se você quiser. E se para a professora Amanda também permitir, porque que aquele que não, obrigado, senhor, é pelo WhatsApp dela, do grupo dela. Claro, lógico. Então, pessoal, vocês podem anotar aí, por favor, né, o contato do professor Wallace Armani, porque vocês podem falar com ele pelo grupo, ele está no nosso grupo do curso de pós-graduação, então vocês podem também falar com ele pelo WhatsApp dele privado, claro. Ele tem já páginas no Facebook, ele tem perfil no Facebook, tá? Instagram dele oficial, Instagram da CIOE. É fácil de me achar. Pois é. Estamos, né, a gente 24 horas por dia deixa divulgação em alguma rede social. Então, em alguma rede social, você sempre vai
vai encontrar um banner que tem o nosso contato. Isso é fácil. Exato, exato. E é bom também, a gente se fortalece, né? A Amanda me fortalece, eu a fortaleço, e a gente vai criando uma rede, né? De pessoas profissionais que queiram difundir conhecimento, né? E não ficar só restrito ou circunscrito à universidade. A produção acadêmica ela é muito bacana, ela é muito importante, mas a gente também tem que divulgar isso, né? Tem que compartilhar isso ao máximo, esses saberes, né? Essas trocas, que elas são ricas sempre, né? A COE, ela oferece temáticas de curso que você não acha nem na universidade. Na faculdade, nem né? na universidade. Não. É tudo inédito, são temas inéditos. Eu tô com um grupo. Cursos inéditos. Eu tô com um grupo que vai começar no final de janeiro, que é um grupo de estudos trotskistas, por exemplo. Eu vou analisar durante 11 meses um livro chamado A Revolução Traída, do Trotsky. Cada encontro vai ser um capítulo, domingos, de 10 ao meio-dia, pelo Google Meet, gratuito. Quem quiser fazer parte, só me falar e eu coloco no grupo do WhatsApp. É sempre os últimos domingos do mês, de janeiro a novembro. Dezembro não tem como, porque aí vira um inferno. Natal, aí tem essas coisas. Quem quiser, tiver interesse. Então, vocês têm aí muitas oportunidades de estudar, né? E, assim, a COE, ou tanto o professor Wallace, né, lá na COE, os valores vocês podem perceber que são valores assim, pessoal, é um valor bem acessível, todos os cursos têm certificação. Tem. Então, o importante também é deixar claro que nós não trazemos para vocês professores convidados. Assim, eu achei a pessoa lá, sei lá. O ET Bilu, né? Isso. Chamou, eu não sei quem estava passando na rua, trouxe aqui. Não. Tá? Então, o currículo acadêmico, o currículo profissional de todos nós está disponível para vocês, plataforma Lattes. Vocês vão ter agora a oportunidade, como tiveram hoje com o professor Wallace, de conhecer o trabalho e os cursos dele. Outros docentes vão vir, tá? Então já fechamos aí com a professora doutoranda, a professora Priscila, lá da UERJ, que está ministrando o curso de África. A professora Érica já deu palestra para você semana passada. Teremos aí a professora doutora Márcia Vasques, da UFRN. Também vamos ter o professor mestre em História Política, o professor Paulo César, lá do NEA, lá do Laboratório de Pesquisa. Então, o currículo Lattes, né, o nosso currículo está na internet para quem quiser ver. A página do professor Wallace da COE. Inclusive, se tudo der certo, doutorado agora em 24. Doutorado. Eu vou fazer o doutorado lá no UPERJ e aí no Rio. Às vezes eu vou visitar vocês aí. Isso aí. Eu vou estar no Rio semanalmente, né? Vou ter que ir lá, não vai ter como fazer de forma online nem híbrida, vai ter que ser presencial. Então, se tudo der certo, vou estar lá na Sociologia Política fazendo doutorado também. Então, ótimo, porque a gente pode combinar também mais aulas, mais lives. Exato. Pode fechar também cursos em parceria. Exato. E aí, pessoal, vocês que estão também participando, vocês podem colocar. E todos esses cursos que vocês estão fazendo, até essas conferências online com os professores convidados aqui do curso de pós-graduação, no currículo Lattes de vocês. Exato. Quem não tem, crie. É importantíssimo, se você está, né, no ambiente acadêmico, sabe que faz falta, e todas essas palestras, elas entram no currículo de vocês. Porque aí pega a palestra com o nome dela, o nome do professor e a carga horária, né? No caso aqui nosso, que estava previsto 1 hora, a gente está aqui há 2 horas, por exemplo. Dá para colocar lá 2 horas, sem problemas, né? E quanto mais informação que vocês tiverem relevante no currículo de vocês, no currículo profissional, melhor. Então, vocês podem já colocar todas as palestras que vocês estão assistindo, com os docentes convidados, que ainda vão vir, hoje o professor Wallace, semana passada a professora Érica, e também, se vocês forem fazer os cursos com o professor Wallace lá na COE,
Todos os cursos dele emitem certificado, vocês também vão ter certificado para colocar no currículo profissional de vocês. E isso hoje em dia é fundamental. É fundamental. O profissional preparado, especializado, ele consegue vaga de trabalho, sim, vaga de trabalho bem remunerada. Agora, assim, nós estamos tentando o máximo possível divulgar, né, professor Wallace, o conhecimento para todos, da maneira mais fácil, né? Uhum. Para que todos tenham acesso. Eu acho que é acessível, né? Não nada assim que pese, porque a gente sabe também que não é barato pagar, às vezes, um curso aqui, um curso ali, que vão acumulando cursos, né? Temáticas que podem ser interessantes. Você fala, não, agora eu não posso, o mês está apertado, mas, pô, conversa, né? Não tem problema. Às vezes a gente consegue uma bolsa integral, às vezes consegue uma bolsa parcial, ou às vezes consegue, né, pagar da forma que pode, sabe? Isso é o menor dos problemas, assim. A gente daqui faz da mesma forma. Facilita, divide, faz no cartão, faz no PicPay, paga um pouco agora, um pouco em janeiro, um pouco em fevereiro. O pessoal da posta sabe disso. A gente aqui facilita, né? O pessoal, às vezes, tem pessoal para pagar janeiro, fevereiro, março. Não, claro. E vamos tocando, tá? Então, pessoal, muito obrigada, professor Wallace, novamente. Agradeço demais. Vou enviar, professor, só peço se você puder me dar uns 30 minutinhos que eu vou enviar uma declaração de gostaria, agradeço. Eu vou parar a gravação aqui, aí quando a gravação subir no meu e-mail, eu mando o link para vocês lá no grupo da pós. Ótimo. Só clicar que eu já recebo um e-mail automático, eu já libero para quem pedir acesso, ok? Tá certo, então. Muito obrigada aí, professor, pela sua disponibilidade aí para a turma. E o pessoal da turma aí também, espero que tenham gostado, que, né, pensem aí, né, em 2024 com bastante conhecimento, bastante curso para colocar no currículo de vocês, que isso é muito importante mesmo.